Beleza, moçada? Eu espero que vocês estejam super joinha aí. Um grande abraço a todos que têm prestigiado o canal. É um grande prazer recebê-los aqui no canal Paixão na Fotografia. E meu nome é Frank Camargo. No episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto carnaval, a cobertura que eu fiz, dar detalhes, que tem muita gente interessada em saber como que eu capturei, como eu editei as imagens. Gostaram muito das fotos, eu fico muito feliz. Agradeço a todos vocês que comentaram lá, que deixaram sua mensagem. Muito obrigado mesmo. É isso que a gente espera, ter um retorno de vocês no que a gente está fazendo. E a gente agradece por isso, ok? Muito bem. Então eu vou falar com vocês agora sobre a captura das imagens que eu fiz lá em São Paulo, no AMB, lá no Sambódromo. Primeiro dizer que entrar nesses lugares que tem show, que tem alguma atividade artística, tem sido um problema ultimamente, porque o pessoal viu que tinha câmera profissional, câmera boa, eles não deixam entrar mesmo, tá? Isso é direito de arena, é direito de quem está promovendo o evento de não deixar fotografar aquela coisa toda. É uma idiotice muito grande, já que o celular hoje faz as fotos, faz vídeo, faz tudo, e ninguém proíbe de entrar de celular dentro do show e dentro do espetáculo, tá certo? De qualquer maneira, eu tive que bater o pé na entrada lá, porque não tinha nada escrito no site quando eu comprei o ingresso, e não tinha mesmo, né, nada, e aí eles tiveram que deixar eu entrar, tá certo? Eu ameacei entrar na justiça, ameacei, enfim, fiz um carnaval lá, no carnaval, e eles acabaram deixando eu entrar lá depois dos 20 minutos de luta. Ok, vamos falar sobre o desfile. A luz do local onde tem a cobertura do carnaval, ela é forte, tá? Ela não é muito bem direcionada para toda a pista. Algumas áreas ficam mais escuras e algumas áreas ficam mais claras. Vocês podem encontrar esse mesmo problema numa igreja, enfim, outros lugares que vocês querem fazer uma cobertura fotográfica que emana você preparar anteriormente a focagem, o sistema de focagem, o sistema de fotometria, aquela coisa toda. Muito bem. Dito isso, eu experimentei o fotômetro no início. Aliás, quem viu o vídeo que eu trouxe do desfile, da cobertura fotográfica que eu fiz lá do desfile de São Paulo, viu que eu dei as dicas lá de como foi que eu comecei a fotografar. Eu fotometrei a pista sem ninguém, levando em consideração que a pista, o piso é branco, então ela reflete muita luz, isso é bom para fotografia, mas ao mesmo tempo não tinha nada escuro na pista, então eu fiz uma medição lá de 1600 por 2.8 de abertura. Tá? Velocidade estava dando em torno de 500, 750, mais ou menos por aí. Ok. Durante o desfile eu percebi que esse valor de 1600 de ISO não ia dar certo, porque, como eu disse para vocês, algumas áreas têm mais luz, outras têm menos luz, e de qualquer forma ainda tem os componentes que às vezes vêm com sombra por causa do chapéu que usa, por causa do carro alegórico, porque está na sombra mesmo, enfim. Então não deu muito certo. Então com a minha lente 70-200 2.8, eu procurei fotografar em 2.8, tá? E usei 3.200. Então eu mudei de 1.600 para 3.200, 2.8, para poder ter uma velocidade de 500, como em geral. Eu não usei o sistema o modo da câmera em abertura prioridade, nem velocidade prioridade. Eu usei manual, tá? Então pus no manual, coloquei 500 de velocidade, coloquei 2.8 e comecei a fotografar com essa lente aqui, tá? Que é a 70-200 2.8. Mas eu fotografei também com a minha nova lente, a Nikon 500, né? 5.6, e aí 5.6 é o dobro de 2.8. O que eu tive que fazer? Aumentar o ISO para 6.400, tá? Com a minha Nikon 200-500 f 5.6 eu fui obrigado a colocar 6.400 para manter a velocidade do obturador em 500. Apesar de ser 500, vocês podem imaginar que qualquer imagem vai sair congelada. Na verdade isso não acontece. Então, na verdade, 500 não é o suficiente para congelar movimentos muito bruscos, principalmente de cabeça, de mão. Então algumas imagens saíram um pouquinho com blur, né, um pouquinho tremida, não porque não tinha foco, né, porque as duas lentes têm um foco
bastante preciso, foco automático bastante preciso, e depois eu vou falar sobre o assunto de focagem. E tanto na 70-200 como na 200-500, às vezes a imagem sai um pouquinho tremida. Tá? Se eu mudasse para 750 ou 1000, eu teria que mudar, por exemplo, no 200-500 para o ISO para 12.800. Eu já não queria usar tão alto. Tá? Eu sei que na minha câmera a D850 até 3.200 o ISO praticamente inexiste, o que já é uma grande coisa. Né? 6.400 ele tem um pouquinho de ruído que você pode corrigir no software. 12.800 já parece mais ruim, também pode ser corrigido, as imagens podem ser usadas, mas eu prefiro não degradar tanto a imagem. E não havia necessidade, porque tinha bastante luz, e eu tentei usar a velocidade que podia, às vezes, capturar, e às vezes ter problema de focagem, de tremida, tá certo? Muito bem. Dito isso, vamos falar sobre o sistema de focagem. Então, focar o pessoal desfilando em movimento requer um sistema de focagem contínuo. Então nós temos aquele sistema de autofoco único, aquele que você tem o quadradinho lá no meio da sua lente, ou no canto, onde você colocou, não importa. Então tem lá o foco fixo, né, o foco único, então você vai dar lá pipi, quando deu pipi você bate. Se você fizer esse sistema do desfile, por exemplo, que a pessoa está em movimento, tanto lateral como de trás para frente, é muito errático o movimento, ele não é um movimento previsível, não é lento, ele é um movimento às vezes muito rápido, você vai acabar não tendo sucesso porque você focou aqui, pipi, ele movimentou, você clicou, vai sair fora de foco. Então, além do problema do blur aí que eu falei por causa da velocidade do obturador, você vai ter problema de não ter focado exatamente onde você queria ter focado, e aí a imagem vai sair ruim, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o sistema meu de focagem da Nikon, da Canon, da Sony, da Fuji, da Panasonic, do que vocês tiverem aí, em foco contínuo. O que é o foco contínuo? O foco contínuo é aquele que pega o elemento e acompanha, rastreia o elemento durante o momento que você está apontando a câmera para o elemento. E aí o que acontece? Você está apertado metade do botão do disparador, você pegou o foco no elemento, o elemento está andando, você começa a disparar sem soltar o dedo. Se você solta o dedo, quando você apertar de novo, ele vai começar a focar e não acompanhar o elemento. Então esse é um erro que acontece muito com pessoas aí que não têm experiência com foco automático e contínuo. Então, vou repetir, você tem o ponto de focagem que está lá, você optou por foco contínuo, você vai apontando, né? Você vai apontando, quando você achar o seu objetivo, que é o olho do sambista, lá no caso das escolas de samba, você aperta, pegou o foco, não larga mais, o foco vai acompanhar, a câmera, o foco vai acompanhar a pessoa que está em movimento, e você só vai disparando sem soltar de vez o dedo do disparador. Então esse foco contínuo ele existe, dependendo da câmera, várias situações diferentes. Tem foco contínuo com prioridade para face, então você pode colocar facial, né? E você pode escolher quantos pontos de focagem você vai usar. Enfim, tem várias categorias. Mas uma coisa boa, e que algumas pessoas não sabem, é que eu não preciso de muitos pontos de focagem para fotografar pessoas desfilando e movimentando, como não for o caso do desfile lá da escola de samba. Eu posso usar um ponto de focagem. Como isso, Franco? Exatamente. Eu pego o ponto, coloco no olho da pessoa, por exemplo, na hora que estiver começando a disparar, e o foco vai acompanhar, só que aquele ponto vai acompanhar o elemento que eu quero fotografar. Também, no meu caso da Nikon, eu tenho a possibilidade de usar foco contínuo em grupo. Então, são 4 quadradinhos próximos, que é um grupo. Então, você coloca grupo, você tem a possibilidade de pegar uma área um pouquinho maior do que um ponto. Tá? Se você vai pegar um movimento muito errático, movimento muito variado, uma porta-bandeira, por exemplo, que vira de um lado, vira para o outro, nessa sala, então você tem que ter mais ponto de focagem, tá? Para poder realmente, dentro do frame que você tem na imagem, com os pontos de focagem que você tem, a câmera poder acompanhar em toda a área da focagem. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu usei sistema de autofoco contínuo, eu usei a maioria das vezes em ponto único, em algumas vezes eu usei grupo,
E ainda na Nikon tem um sistema que chama 3D. E eu usei esse sistema 3D às vezes que eu queria pegar um elemento muito rapidamente. Então eu estava aqui, queria pegar outro elemento ali e começava a mudar a posição da lente, então eu usava o 3D. O 3D, ele interpreta em 3 dimensões, né? Ele faz uma medição de 3 dimensões, teoricamente, né? Eu não sei como é que funciona exatamente esse sistema, mas ele é muito bom. A partir do momento que você pegou o ponto de focagem que você queria, ele consegue acompanhar, rastrear muito bem, dificilmente perde o foco. Isso não é o caso da Nikon. No caso da Canon, no caso da Fuji, vocês têm que descobrir quais são os sistemas que vocês podem usar de autofoco contínuo, tá? Então, vocês têm aí as mesmas possibilidades, só que de forma diferente, nomenclatura diferente, no menu diferente, que eu não conheço a câmera de vocês e eu não posso dizer exatamente onde vai estar, tá certo? Então é isso. Outra coisa importante, quanto à medição. Às vezes você fotografa o assunto com, por exemplo, 3200, mas a foto, no fim, você consegue pegar numa área que está muita sombra. Aquela sombra, quando você vai abrir a possibilidade de recuperar detalhe naquela sombra, você vai abrir 1 ponto, 2 pontos, e o que acontece? 2 pontos, se você abrir 2 pontos para conseguir detalhe numa sombra, o ISO está passando de 3200 para 6400, 1 ponto. De 6400 para 12800, 2 pontos. Então tem muita gente que não entende por que uma foto saiu com mais ruído e por que outra foto saiu com menos ruído. Então se tiver luz incidente direto no rosto, se você bateu com 3200, não vai ter ruído. Se tiver a sombra e eu tiver que recuperar a sombra, possivelmente, dependendo de quanto que eu vou poder recuperar, eu vou ter ruído. Então uma medição precisa, ajustada corretamente para a luz que vocês vão usar, faz com que vocês consigam exatamente aquilo que vocês querem a nível de ISO e não crie tanto ruído. Então vocês podem ver, por exemplo, uma cena que tem muito contraste, que tem muito alta luz e muita sombra. Você tirou com 3200, a sombra que você quer recuperar, talvez ela esteja 4, 5, 6 vezes de diferença da luz da alta luz, das altas luzes. E aí o que acontece? Você vai ter 5 ou 6 vezes o ISO alterado para cima. Vai ter muito ruído. Então toma cuidado, tá certo? Uma forma de você ludibriar o ruído, já falando um pouco de edição, é você exatamente dar mais contraste para a imagem. Na área que está sombra, você deixar mais escuro. Com isso, o ruído desaparece. Então existe uma série de possibilidades que vocês têm de melhorar a imagem. E é isso que eu vou mostrar para vocês depois, quando eu vou editar as imagens e vou mostrar o que eu fiz para editar as imagens lá do carnaval. E certamente pode ajudar algumas pessoas aí que estão pretendendo fazer fotos sem flash. Ah, outra coisa, eu não usei flash não. Tá? Eu acho que não preciso nem dizer, mas eu não usei flash. Vocês viram que tem sombra, aquela coisa toda. Na edição eu trabalhei muitas áreas dos olhos, exatamente porque para poder mostrar o rosto da pessoa, né? Mas sem flash, e as imagens ficam mais naturais, porque com o flash, se você jogar o flash principalmente direto no indivíduo, vai ficar a pessoa meio branca e o fundo escuro, preto, o que não é legal. Flash, se você vai disparar para cima, como pode fazer num casamento, num batizado, numa formatura, enfim, qualquer coisa assim, se você disparar para cima, vai para o céu. E lá no céu não rebate, porque o céu é escuro, na rua. Então não vai funcionar você rebater o flash e você jogar o flash diretamente, vai ficar ruim. O que você pode fazer? Colocar o flash manual, usar o flash e, por exemplo, em vez dele disparar toda a força do flash, que é 1 por 1, né, ele disparar 1 por 64, quer dizer, dividir aquela força que o flash tem para disparar em 64 vezes e pegar apenas uma. Significa um pouquinho de luz só para preencher aquelas áreas de sombra. Então isso eu podia fazer, né? Como eu ia fazer 2.000 fotos, 3.000 fotos lá do carnaval, se eu fosse trabalhar com flash, eu ia ter que levar pilha de monte lá, né? E aí eu resolvi não fotografar com flash, fotografar sem flash, mas eu podia fotografar com flash dessa forma. Eu vou fazer um episódio mostrando mais sobre flash,
falando sobre flashes em evento, casamento, né? E falando sobre flash também de preenchimento e contra-luz, aqueles pôr do sol que se faz lá, que aparece a noiva com o pôr do sol muito bonito lá e o rosto do noivo e da noiva é perfeito, aquela coisa toda. Ainda vou falar sobre isso, aguardem aí aqueles que têm interesse, que eu vou mostrar aquilo que eu sei para tentar transmitir alguma coisa interessante para vocês. Bom, pessoal, então, recapitulando, cuidado quando vai fotografar sem flash. Se você vai ter imagens com muito contraste, a sombra, se você quiser recuperar, você vai ter um pouco mais de ruído, porque você vai usar um ruído, um ISO que não tem muito ruído, mas na verdade quando você tem que recuperar a sombra, 2, 3, 4 vezes o normal, ela vai aparecer ruído de qualquer forma. Então uma forma de esconder também é você dar mais contrastes e escurecer mais a sombra, tá certo? Você não tem condições de você focar um lugar que tem luzes alternadas, de você medir exatamente o lugar que você quer, a luz que você quer, tá? Então, se eu usar, por exemplo, um sistema de fotômetro a cada foto, automático, e a cada foto ele medir e sair, no caso do prioridade de abertura ou prioridade de velocidade, na verdade o que vai acontecer? Vai sair umas imagens mais verdes, outras mais amarelas, porque a medição da luz não é muito precisa, é muito rápido para fazer essas medições e aí fica meio esquisito. Eu prefiro usar no manual, clicar numa velocidade fixa, né, e numa abertura fixa e fazer a compensação na hora de editar, que vocês vão ver depois como é que eu faço tudo isso, ok? Bom, pessoal, essa é a primeira parte do episódio que eu vou falar sobre o desfile das escolas de samba, a minha cobertura e como eu fiz as minhas fotos. No próximo episódio vai sair a parte 2, vocês vão ver como eu editei as imagens e o que eu faço para poder fazer com que as imagens ganhem mais brilho, mais nitidez, mais interesse, tá bom?